assim como Gilberto, queria começar agradecendo a todos que organizaram esse belíssimo seminário. A Flávia, a Márcia, foi um momento de muito aprendizado. Acho que não só sobre preservação do patrimônio na década de 80, com certeza sairei daqui pensando mais sobre tudo que foi dito, mas também sobre um aprendizado sobre como organizar um evento e com pessoas de várias especialidades, refletindo sobre o mesmo momento. Achei muito bacana, mais uma vez, já tinha participado do anterior, do programa Cidades Históricas, então estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu venho trabalhando, desde o doutorado, com as relações entre patrimônio e turismo, e naquela época eu concentrei minhas reflexões entre os anos 30 e os anos 70, basicamente, terminava falando bastante do programa Cidades Históricas, e aí agora veio esse desafio de pensar um pouquinho a década de 80, mas não resisti e coloquei algo anterior, de 1916, é uma reflexão que está no artigo, uma passagem do artigo do Alceu Moroso Lima, na Revista do Brasil, no qual ele conclama o amor pelas velhas construções e pelas tradições nacionais. E nesse, que é um dos primeiros artigos dedicados à defesa da conservação das igrejas, chafarizes e outras construções, principalmente das cidades mineiras, o autor demonstrava também apreensão com o olhar do visitante. Segundo ele, fronteiras quase à igreja ficam as casas de Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, mas nada se indica, nenhuma placa simples. Essa preocupação, conforme eu fui pesquisando em estudos anteriores, ela esteve presente também nas primeiras décadas da criação e do funcionamento do SFAM. Vistos principalmente como espaços de aprendizagem e de afirmação dos sentimentos nacionais, as visitas aos bens e cidades que recebiam o título de patrimônio histórico e artístico nacional eram vistas como pedagógicas e cívicas. E ainda, como eu concluí em alguns estudos, uma forma de legitimar as ações dessa recém-criada instituição federal. Só para lembrar um pouco esse momento, um momento em que começam a ser organizados algumas excursões às antigas cidades. Essa é uma revista brasileira de turismo, que é do Touring Club, e que fazia excursões automobilísticas a algumas cidades mineiras. Aí uma das excursões que eram feitas para quem assinava o Touring Club. Mas, enfim, essa imagem me acompanha há um tempinho também. É o guia o guia de Ouro Preto do Manuel Bandeira, que é uma publicação do SFAM e que mostra essa preocupação também por parte do patrimônio com o turismo, da mesma forma que orientou a construção de um hotel em Ouro Preto, outros hotéis em outras cidades. Tem uma participação imensa nas correspondências do IFAM, sobre a importância de transformar essas cidades também num centro de turismo, e para isso seriam necessários hotéis. Então, para além de toda aquela discussão da arquitetura, essa discussão da necessidade de ter visitação nesses espaços, ela já está presente. Mas sempre com essa pegada. Eu acho que essa é uma passagem, um relatório de Ouro Preto que mostra um pouco. Seria necessário promover o interesse turístico pelos locais pouco procurados pelos visitantes, pois, atualmente, com a recuperação dos chafarizes, capelas, passos, conjuntos de casa, etc., muitas ruas vão adquirindo valor e interesse urbano e arquitetônico. Essa procura dos turistas irá despertar nos moradores maior carinho e compreensão pelas coisas da sua rua, bairro ou local. No entanto, esse quadro aí é um quadro em que o turismo ainda é bastante incipiente nesses territórios. Essa atividade só ia se consolidar no Brasil algumas décadas depois. E aí os fenômenos com a expansão da indústria automobilística, das férias remuneradas, com a criação da Embratur e as políticas de isenção fiscal, que foram fortes no Nordeste, e que fizeram com que grandes hotéis se instalassem na costa brasileira. Fazem parte desse quadro também a vinda dos consultores da Unesco, o programa Cidades Históricas, que, nesse momento, fazem com que o turismo ganhe uma outra dimensão. Bom, aí chegando esse período, que vai desde a criação da Embratur
até fins da década de 80, desculpa, nós vamos acompanhar uma significativa complexificação desse fenômeno, que deve ser compreendido como parte de um processo mais amplo, que é estudado por autores como Francisco de Oliveira, como uma poderosa ação do Estado autoritário que implementou mecanismos de acumulação forçada e criou condições excepcionais para a internacionalização da economia no Brasil. Observa-se uma concentração cada vez maior das atividades de transporte, hospedagem e alimentação, que até meados do século XX eram realizadas separadamente. A expansão das grandes agências de turismo, responsáveis pela criação e difusão dos pacotes turísticos, alterou significativamente esse quadro. Como resultado da abertura das novas agências estatais encarregadas de dinamizar essa prática e do aumento do desemprego, ocorre uma difusão ampliada da argumentação do desenvolvimento de melhores meios de vida para as localidades afetadas pelo turismo. No interior dos novos espaços, predominou a identificação do turismo como propulsor de desenvolvimento econômico local. E, dessa forma, com o apoio e estímulo do setor público, entidades e associações comerciais conseguiram ampliar e difundir sua visão sobre essa forma de acumulação. Desde a vinda dos consultores da Unesco, e com a realização no ano seguinte, no Equador, do encontro que deu origem às normas de Quito, a atividade turística nos sítios urbanos foi vista como capaz de erguer a economia dos países mais pobres, retirando do atraso e da estagnação antigas cidades e oferecendo uma possibilidade de mercantilização dos espaços preservados. Realizando uma busca nos periódicos de grande circulação nacional, vemos o crescimento expressivo da ocorrência de termos como turismo cultural, se compararmos à década de 1970. Em algumas das matérias sobre esse tema, permanece a visão que é evocada desde os anos 30 da vocação natural e histórica de algumas cidades para o turismo. Destacamos ainda grandes expectativas com os projetos de turismo cultural. E aí, são vários os projetos de turismo cultural na década de 80, citar apenas alguns que recebem bastante destaque na imprensa, um que teria sido acordado entre o IHGB e a Prefeitura do Rio, para divulgar tradições imperiais, e previa revitalizações na Praça 15 e a transposição da estátua de D. João VI para a Quinta da Boa Vista, não foi feito, né? Está lá ainda na Praça 15. E o projeto Passaporte São Paulo, né, que incluiu, isso foi oferecido pelas principais agências, passagem, translado, entrada para o Play Center, espetáculo teatral, e até mesmo, né, recebe essa categoria de turismo cultural repetitivamente nos jornais, o Rock in Rio. Né, ele é apresentado como sendo um evento de turismo cultural. A expectativa com a elevação do número de turistas com a chancela do patrimônio cultural também era alta. Conforme acompanhamos nas matérias publicadas ao longo do ano de 1980, quando Ouro Preto tornou-se patrimônio da humanidade. Havia uma expectativa muito grande do que isso poderia significar para a cidade, né? o que a chancela traria em termos de turismo, né? Quanto ele ia ampliar com isso. E, dentre os anúncios com viagens que eram classificadas como de turismo histórico e cultural, destaca-se ainda, né, as cidades históricas mineiras, a cidade de Paraty. Apesar do grande empenho na criação de um consenso em torno dos benefícios do desenvolvimento do turismo, nos níveis local, nacional e internacional, o incremento dessa atividade gerou mudanças nos espaços apropriados, tendo sido desencadeados processos de degradação ambiental, especulação e a gentrificação dessas áreas. Em contraposição ao argumento da melhoria das condições de vida, tornava-se cada vez mais visível a expulsão de antigos moradores, o aumento do custo de vida e da criminalidade em algumas das áreas de aumento turístico. Sob a promessa do aumento do número de empregos, verificava-se já na década de 70 subempregos no setor e ainda a expropriação dos trabalhos de moradores remanescentes das localidades. Em decorrência desse quadro, importantes estudos críticos sobre os efeitos do desenvolvimento do turismo foram publicados. Em 1978, tem um clássico, né, o sociólogo alemão Jost Krippendorf publicou a sua obra Sociologia do Turismo, com grandes críticas ao turismo de massa, em função de alguns dos problemas vivenciados pela população nativa.
As mazelas trazidas para parte da população local criaram a necessidade de refinamento do antigo discurso do turismo enquanto indústria sem chaminé, enfatizando a presença de novas propostas para o desenvolvimento dessa atividade, de forma a minimizar os danos ambientais e problemas à população local. Muitos dos intelectuais com atuação acadêmica e também diretamente ligados às agências de promoção turística passarão a evocar a necessidade de um turismo sustentável. Tal conceito, apropriado dos estudos de ecologia, passou a ser utilizado, inclusive, com os objetivos de promoção de localidades onde estaria sendo realizado um turismo com responsabilidade, em detrimento do que ocorrera até então. Na reunião do Sistema Nacional de Turismo, organizado pela Embratur, em 77, a ideia-chave desse conceito, aproveitamento econômico de forma racional para benefício das gerações futuras, já fazia parte do pronunciamento do então ministro do Estado da Indústria e do Comércio e empresário do setor financeiro nacional, Ângelo Calmon de Sá. Para além de mobilizar o potencial turístico brasileiro e desenvolver o turismo interno, as metas da Política Nacional de Turismo previam a necessidade de preservar esse patrimônio para o benefício de gerações futuras, promovendo, mediante o uso racional do solo e a defesa dos nossos monumentos artísticos, de par com as belezas de nossos cenários naturais, o equilíbrio entre as exigências do desenvolvimento econômico e a necessidade imperiosa de garantir-se a harmonia ecológica em um ambiente em que, mais do que sobreviver, o homem possa conviver em paz consigo mesmo e com seus vizinhos próximos ou distantes. 10 anos após essa fala, a Comissão Nacional Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento definiria o turismo sustentável de forma muito semelhante, como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Muitos dos questionamentos realizados à atividade turística, e que, em sua maioria, representavam críticas ao próprio modo de apropriação e distribuição dos recursos, foram substituídas por discursos mais amenos de organismos e instituições internacionais, aqui representados pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Com os primeiros alertas de ambientalistas sobre o rastro de destruição que a atividade turística havia causado em áreas litorâneas de grande ocupação, a defesa do turismo como atividade, apenas como atividade promotora de renda nesses espaços, dão lugar à defesa da compatibilidade entre desenvolvimento e preservação. Realizando em uma das principais fontes para a compreensão da política de preservação do patrimônio no Brasil, na década de 80, os boletins SFAM Pro Memória, as matérias se referiam a atividades, algumas das matérias referiam-se à atividade turística, realizando uma busca, né, uma das principais fontes para a compreensão das políticas no SFAM Pro Memória, Miguel Colassone, que era o presidente da Embratur entre os anos 79 e 84, afirmava que crescimento e desenvolvimento urbanos não são incompatíveis com a preservação do natural e cultural, e muito menos com o apelo turístico que ele representa. Em certo sentido, podemos afirmar que quanto mais histórica seja uma cidade, maior o apelo turístico que ela irradia. Bastaria citar os exemplos marcantes de Paris, Londres e Veneza, na Europa, para que se comprove a verdade da afirmação. Nem por serem históricas e quanto essas cidades deixaram de crescer e desenvolver. Imperioso, isso sim, é que a sociedade brasileira, no seu todo, não apenas deixou aquele dos seus segmentos, compreenda, em primeiro lugar, que as duas coisas não são incompatíveis entre si. O artigo de Luiz Otávio Camargo, publicado na coluna Opinião do Boletim do SFAM, é exemplar nesse sentido. Após analisar a situação de alguns sítios urbanos patrimonializados e turísticos, é interessante observar, então, no boletim SFAM Pro Memória da década de 80, o espaço que é dado, né, inclusive para o presidente do Embratur e outras pessoas ligadas à atividade turística, em algumas colunas, nas quais eles vão reafirmar essa possibilidade da compatibilidade entre turismo e patrimônio, e já utilizando bastante esse termo de turismo sustentável para
pensar os conjuntos urbanos patrimonializados. O conceito de turismo sustentável surgia como uma alternativa para a conservação do meio ambiente, e termos semelhantes passaram a ser formulados para tratar da preservação dos patrimônios culturais. Verificamos, então, nesses artigos, né, publicados no Boletim FAMPA Memória, constantes referências a essa necessidade de conciliar o desenvolvimento econômico e a manutenção das características dos bens culturais a serem preservados. O projeto Turismo Sustentável, defendido por agências internacionais como a Comissão Mundial para o Desenvolvimento e o COMOS, em documentos como a Carta do Turismo Sustentável de 1987, sugeriram maior planejamento local, de modo a envolver as comunidades locais nas atividades turísticas, promovendo consultas tanto à indústria do turismo quanto às comunidades locais, organizações e instituições, de forma a resolver possíveis conflitos potenciais de interesse. Um dos marcos significativos da apropriação dos conjuntos urbanos como produtos turísticos, na Constituição de 1988, os bens de valores histórico-natural, monumentos e paisagens naturais notáveis, também foram identificados como componentes aí a expressão patrimônio turístico nacional. Indicava a consolidação dos rumos da preservação cultural. Conforme aconselhavam as normas de Quito, definidas quase 20 anos atrás, os bens culturais representavam valores econômicos e deveriam ser utilizados como instrumentos de progresso. Vista como a melhor alternativa capaz de conciliar desenvolvimento e preservação, o termo turismo sustentável, amplamente utilizado como solução para os conflitos entre preservação e desenvolvimento, definido como capaz de atender às necessidades do presente, sem comprometer as necessidades do futuro, essa categoria contém fragilidades e, em muitos casos, serviu para analisar e até mesmo justificar consequências da atividade turística nesses espaços. Como crítica inicial a essa definição, poderíamos questionar sobre quais seriam essas necessidades do presente e ainda quais seriam os agentes sociais aptos a defini-las. Dada a extrema desigualdade social, com enormes diferenças entre parte dos moradores das cidades turísticas e empresários locais, nacionais e até internacionais, com alcances e poderes muito distintos, torna-se quase impossível atender às necessidades do presente de todos, conforme sugere a designação do conceito. Além das limitações impostas pela capacidade de carga, o projeto Turismo Sustentável sugere o maior planejamento local, de modo a envolver as comunidades locais na atividade turística, promovendo consultas tanto à indústria do turismo quanto às comunidades. É algo que também podemos refletir de que forma essas consultas vêm sendo feitas desde a aplicação dessa categoria nos anos 80. O processo de consagração e a posterior trivialização desses espaços é fundamental para a compreensão do consumo e da produção permanente de novos produtos turísticos nas últimas décadas, dentre os quais aquele que aqui nos interessa, o projeto turístico nos sítios urbanos, eleitos pelas agências preservacionistas. Nesse contexto, os sítios urbanos aparecem como roteiros privilegiados. Classificados como turismo cultural, aliam a possibilidade de diversão e conhecimento, conforme enunciam as propagandas turísticas. E os conjuntos patrimonializados teriam sido capazes de manter características originais, algo que vem sendo cada vez mais cobiçado e, por isso, se tornaram cada vez mais destinos turísticos.